Fala pessoal, William Mendes aqui, espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a este canal, é sempre bom ter vocês por aqui. Pessoal, vamos falar um pouco mais sobre o Vasco, apesar da gente estar com ânimo zero aqui para fazer conteúdos relacionados a Vasco da Gama, vide a situação que o Vasco vem enfrentando aí, vide muitas pessoas aí falando em nome do Vasco aqui no YouTube, falando, por exemplo, absurdos, né, defendendo essa SAF aí dentro do Vasco. Mas eu achei interessante trazer esse vídeo aqui para vocês, para trazer essas três figuras aí que eu coloquei na capa deste vídeo, que é o Rick Perrone, renomado jornalista aí, independente, ótimo jornalista, que é o Casemiro e o Edmundo, do canal Mundo Ed, né, que todo mundo conhece o Edmundo. Então vamos falar dessas três figuras aí, né, dentro desse contexto SAF, né, que é o contexto mais falado aí ultimamente entre os vascaínos aqui do YouTube, enfim. Então, antes da gente começar o nosso vídeo, eu gostaria de pedir para você, se inscreve no canal, deixa seu like, isso é muito importante. Se você gosta do conteúdo de cobrança, é importante que você se inscreva aqui no canal para você não perder nada. Se você é Nutella e não gosta de cobrança para cima dessa SAF, já pode sair do vídeo desde já. Beleza? Então, galera, o negócio é o seguinte. Vamos falar sobre essas três figuras aí e o que eles têm em comum com relação à SAF do Vasco. Os três apoiaram a venda do Vasco também. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque com essa questão do Vasco estar perigando, estar na lanterna do campeonato, com essa questão, por exemplo, do Vasco estar na situação que está, a 777 não fala nada, não aporta nada, devendo todo mundo, dando calote em jogador, fazendo tudo o que está fazendo aí que você já sabe, começou-se uma caça às bruxas. Que caça às bruxas é essa? Porque tínhamos muitos jornalistas aí, Fábio Azevedo, Flávio Dias, Lucas Pedrosa, canais aqui do YouTube como Mário Coelho, Dieguinho, Machão da Gama e vários outros aí que apoiaram que o Vasco fosse vendido, que colocaram na cabeça do torcedor que o Vasco tinha que ser vendido para esse grupo de investidores sem ver um contrato, sem ver nada, da pior forma possível. E agora que o Vasco tá vendo a merda que se enfiou, que o torcedor que sempre foi contra iniciou uma caça às bruxas, muitos deles estão fazendo vídeo em seus canais como se nada tivesse acontecendo. Como se tudo fosse normalizar a qualquer hora, como se eles não tivessem, por exemplo, incentivado os torcedores e colocado na cabeça dos torcedores que seria mil maravilhas caso a SAF entrasse dentro do Vasco da Gama. Mas só que esses três personagens que eu coloquei aí na capa do vídeo também apoiaram a venda do Vasco. Vamos começar pelo Rica Perrone, que não é vascaíno, que não sobrevive de Vasco, que é um jornalista independente, que tem o seu trabalho sim reconhecido aí por muitas pessoas, por várias pessoas. É um cara que fala de tudo e de todos, mas é um cara que sempre foi a favor da SAF dentro do Vasco enquanto fazia vídeos. Vou colocar uma capa dele aqui para vocês, ó, em que ele fala sobre a SAF. E mesmo Rica Perrone, sabendo, é um jornalista, chega muita informação para ele, e mesmo ele sabendo que era um perigo o Vasco ser vendido em um trâmite que estava sendo feito por Carlos Osório, por Jorge Salgado, ele dizia sim que o Vasco tinha que ser vendido, que era a única solução. Ele foi um dos que foi nessa maré de colocar na cabeça do torcedor que a SAF seria uma solução e que seria inevitável para todos os clubes. Quando a gente vê, por exemplo, aí, clubes como o nosso rival Flamengo, que não é SAF, clubes como outros aí, Corinthians, outros mais aí que não são SAF, Fluminense não são SAF. E o Rica Perrone foi um dos que fortalecia esse discurso de que o Vasco deveria sim ser vendido. E por que eu estou dizendo isso aqui? Para falar mal do trabalho do Rica Perrone? Não, é um trabalho muito bem feito e eu gosto, inclusive,
no trabalho dele. Só que as pessoas estão colocando ele aí na capa como se ele também não tivesse falado nada a favor da SAF. Como se ele só criticasse a SAF. Ele não só criticou a SAF. Na época em que o torcedor vivia uma insegurança e que o torcedor do Vasco ia em vários canais, por exemplo, para saber de informações da SAF, ele era um que detinha essas informações, mas que disse que o Vasco deveria ser vendido. Então, o Rick Perrone é um culpado? Não. Mas é um dos que sim apoiaram a venda do Vasco. Mesmo ele não sendo vascaíno, mesmo ele não conhecendo o clube não, porque ele conhece o clube, mesmo ele não conhecendo a torcida, ele foi um dos que apoiou. E agora é um dos que está fazendo como todos os outros, criticando. Então só para vocês lembrarem disso. Uma outra coisa aqui também que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo, vai ficar um vídeo longo, extenso, porque eu não quero ficar fazendo vídeo toda hora aqui. Dane-se se o YouTube não recomendar. É sobre o senhor Casemiro, né? Casé, o vascaíno Casé. Casemiro também apoiou a venda do Vasco. O Casemiro também foi um apoiador da 777. Agora você pensa um cara com milhões de seguidores no canal dele, dizendo que sim, tinha que ser vendido, que era só assim que ia melhorar. O quanto o Casemiro não ajudou a influenciar torcedores aí do Vasco. Ele foi um apoiador da SAF. E agora o que Casé anda fazendo, por exemplo? Critica em um vídeo ou outro, mas toca o seu barco como se nada tivesse acontecido. Como se ele fosse um representante legítimo da torcida do Vasco. Ou seja, transmitindo o campeonato brasileiro em alguns clubes, em alguns contratos no seu canal, crescendo o seu trabalho, crescendo o seu conteúdo, e o Vasco continua na merda. Então Casé foi um dos que ajudou a vender o Vasco, sim. Tá? Foi um dos que falou em nome do Vasco, foi um dos que ficou apoiando tudo isso que está acontecendo aí. Tá beleza? Então, Casé eu acho que merece um pouco de cobrança também, já que ele apoiou. Né? Vamos colocar o Casé nas capas dos nossos vídeos ou dos vídeos aí, como se ele fosse um cara que sempre criticou. Não, ele ajudou a vender também. Ele apoiou. Se tem uma massa aí de torcedores hoje que acreditam ainda que essa 777 vai fazer um bom trabalho no Vasco, é porque Casé os influenciou também. Tá? E tá passando desapercebido, né? Não, tô aqui criticando. Tá passando como se fosse um cara que não falou nada a favor da SAF. E o último é o Edmundo, que não só apoiou a SAF no Vasco, como criou um grupo político dentro do Vasco que fez com que o Salgado sentasse na cadeira do Vasco. O Edmundo é o pior desses aí que eu citei, porque ele é um dos caras que ajudou o Vasco a chegar aonde o Vasco chegou, que é ser vendido para um grupo que não tem dinheiro, que não tem nada, e agora ele tá aí no seu canal muito Ed, pagando de não, eu meio que avisei, não, eu agora critico a SAF. Ele foi um dos que ajudou não só a vender, ajudou a colocar as pessoas que influenciaram direta e indiretamente para que o Vasco fosse destruído primeiro, né? 2 anos na Série B, para depois ser vendido. Edmundo, que tem um rapaz jovem que trabalha lá no canal dele, que nem vascaíno é, e tava lá um dia desses tentando dar lição de moral nos vascaínos. Falando em nome da torcida do Vasco, o cara nem vascaíno é. Dizendo o que a torcida do Vasco tem ou não tem que fazer. O cara nem vascaíno é. Tal do Gui, trabalha lá.
licença. Esses três aí ajudaram a influenciar a cabeça do torcedor. Lembre-se disso. Coloque esses três aí na lista também. Pode ser que o Rica Perrone menos, porque é um trabalho independente, ele não vive do Vasco, ele não sobrevive disso, ele tem o trabalho dele, mas foi a favor. Tá? Foi a favor e eu não tô vendo ele fazer meia culpa. Chegar e falar assim, pô, eu também falei lá que tinha que vender. Não. Tá falando outras coisas como se nada tivesse acontecido, assim como esses outros dois que eu citei aí. Beleza? Valeu, fui. Até a próxima.